Salve Maria! Dia 11 de agosto de 2020, da 19ª semana do Tempo Comum, memória de Santa Clara. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, versículo 10º, versículos do 12 ao 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante pensarmos, os discípulos que querem saber quem é o maior no reino dos céus. Com certeza, a humanidade deles falando tão alto porque eles desejavam também ir ao céu. Mas eles que são discípulos, o que herdariam verdadeiramente, por terem deixado tudo e seguido a Jesus? Jesus mostra duas condições. A primeira, a conversão, e a segunda, tornar-se como crianças. É uma que está ligada na outra, Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Claro, conversão é um processo na nossa vida, E cada dia nós precisamos nos converter. Qual é realmente aquilo que você precisa mudar? Deixar um vício? Deixar uma mania? Deixar uma murmuração de falar dos outros? Isso é conversão. E é no dia a dia que nós vamos vivendo esta experiência e tirando do meio da nossa vida, porque não nos pertence. O Senhor quer que nós vivamos uma experiência profunda com Ele. E claro, a conversão supõe tornar-se como criança. E o que isso significa para nós? Como é a convivência de uma criança com seus pais, com o pai ou com a mãe? Uma total dependência, não é verdade? Veja, o filho segura na mão do seu pai e da sua mãe e vai em qualquer destino que os pais assim lhes levar. Então, lembro-me, quando ainda era seminarista, tinha um outro colega nosso que dizia ao sobrinho, fazia uma mágica e dizia que o menino estava invisível e que ele podia atravessar as paredes. E o que acontecia? Misericórdia. Ele dizia ao menino para atravessar a parede. E o menino ia e se batia na parede e voltava. Tio, não consegui ultrapassar. Não, eu vou fazer a mágica de novo e você vai ser capaz. E o menino a cabeça na parede. Por quê? Porque tem uma total dependência. Acredita. Ser como criança na palavra escritura não é ser tonto ou bobo, mas colocar-se inteiramente à disposição de Deus. Confiar plenamente em nosso Senhor. Será que você é capaz? Todos os dias eu tento viver esta realidade. Vivo o dia de hoje. O dia de amanhã a Deus pertence, o dia de ontem já passou. É necessário começar um processo de mudança na nossa vida. Crer que é o Senhor que nos mantém, que nos fortalece, que nos orienta. E cada dia nós vamos morrendo na nossa vontade, assumindo a vontade de Deus, vamos deixando que o Senhor domine a nossa vida, que Ele seja capaz de nos conduzir e nos guiar. Assim, com certeza, nós herdaremos o reino do céu. E é entender esta palavra que Jesus nos quer dizer, O maior no reino dos céus é como esta criança. Como uma criança, Jesus tomou-a no colo. Aprendamos com as crianças. E uma das coisas tão belas é a sinceridade. Ela diz, como a gente, na lata. Criança não mede palavras para dizer. Você dá um presente e você diz, gostou? Se ela gostou, diz que gostou. Se ela não gostou, ela diz que não gostou na mesma hora. Por quê?
porque ela não tem esta malícia que nós, adquirimos depois da idade da razão. Então, a criança não tem esta até maldade que nós adultos já temos, Então, de olhar as coisas de um outro ângulo, ou até ter um preconceito, fazer um prejuízo de uma situação, de outra, de uma pessoa, a criança não tem. Se é apresentada como um amigo, ela vai considerá-lo como tal. Jesus é nosso amigo e nós precisamos confiar a nossa vida, todo o nosso ser a Cristo e deixar que Ele possa nos orientar e nos guiar. Jesus nos deu o caminho. Falar de Santa Clara é viver esta experiência tão bela. A primeira mulher que se encanta pelo fascínio da pobreza vivida por São Francisco de Assis. Clara, provavelmente antes dos 18, ouviu a pregação de São Francisco, não é? Apenas Francisco, que tinha condições e deixou tudo. Clara, do mesmo modo, tinha muitos bens, Mas ela, aos 18 anos, decide e apresenta-se a São Francisco de Assis na Porciúncula e lá faz o primeiro voto. E lá são cortados os seus cabelos, como uma prova de despojamento. Uma mulher forte, que conhecia realmente a vontade de Deus para a sua vida, escolhendo a pobreza como sua companheira. A cada dia defendendo esta realidade de consumir-se e estar com o Senhor. Ela, Santa Clara de Assis, viveu um momento, muito difícil, porque, claro, algumas enfermidades e algumas situações que assolavam a sua vida, e ela começou a ficar enferma e passou muitos anos no leito, levantava-se para as orações e tudo mais, mas ela realmente, devido à sua enfermidade, não estava tão disposta para estar na ativa. Mas o que acontece é que, com o ostensório em mãos, Santa Clara de Assis saiu e salvou o convento do ataque dos sacarenos, isso no ano 1240. Que bela experiência, com a Eucaristia em mãos. Eles foram tomados de um espírito que os impeliu, que os fez partir e não destruir o convento onde Santa Clara e, claro, todas as suas filhas, as claretianas, as filhas de Santa Clara. E então, caríssimos irmãos e irmãs, nos resta seguir este exemplo, seguir com fé, seguir confiando no Senhor e na sua providência, nos colocar inteiramente nas mãos dele e com certeza ele nos dará aquilo que é necessário. Que Santa Clara de Assis interceda por cada um de nós, Ela é padroeira da televisão, E claro, nós estamos no 2020 e a televisão, os meios de comunicação são tão fortes, Então que ela interceda para que a programação das televisões possam sempre formar a consciência para o correto e justo e nos formar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.